Existe alguma diferença entre dizer overweight landing e the aircraft has length constraints para indicar que a pista é curta? Sim, tem bastante diferença. Perceba que são dois termos diferentes. Quando eu falo overweight landing, quer dizer o quê? Deixa eu pegar meu avião aqui para a gente fazer direitinho. Quer dizer que a aeronave está em sobrepeso, ela vai pousar acima do peso. Não quer dizer que a pista é curta, tu concorda comigo? Ele pode pousar numa pista muito longa, mas vir pousar pesado. O termo overweight landing significa que a aeronave está pousando pesada. Sei lá, ela decolou, e daí ela teve algum problema, teve que voltar e não conseguiu alejar combustível. Aproveitando que estamos falando sobre isso, como é que eu falo a aeronave fez um pouso acima do peso? Eu posso falar the aircraft made an overweight landing ou the aircraft performed an overweight landing. Agora, para eu indicar que a pista é curta, tu concorda comigo que eu posso pousar numa pista curta mesmo com a aeronave leve, certo? Aí sim. Quando eu falo que a aeronave ela sofre comprimento de pista, porque, por exemplo, vai pousar uma aeronave grande numa pista muito pequena, aí sim eu uso o termo length constraints. Vamos botar numa frase para fazer sentido. Eu não tenho condições de pousar na pista 10 devido à restrição de comprimento de pista. Como fica essa frase em inglês? I am unable to land on the runway 10 due to length constraints. E também, obviamente, eu posso usar aqui uma paráfrase para indicar que a pista é muito curta. Eu sei que esse length constraints é uma palavrinha chata de usar, mas eu posso falar a mesma frase trocando o final, o due to length constraints, para because the runway is too short. Vamos fazer a frase junto? I am unable to land on runway 10 because the runway is too short. E aí eu consigo fazer a diferenciação de overweight landing para length constraints, entendendo então que o fato de ela estar sob peso não quer dizer que a pista é curta. Obviamente tu vai me dizer, Diogo, mas em ambas as ocasiões provavelmente eu precisaria de uma pista maior. Eu concordo, mas perceba que não é o uso exato para o mesmo contexto. Então na prova são fatores de diferenciação. O length constraints e o overweight landing. Geralmente o overweight landing na prova vai estar associado ao alijamento de combustível. Por exemplo, ele pode falar que ele não consegue alijar combustível e por isso ele vai ter que fazer um pouso acima do peso. Vamos fazer essa frase? Vamos treinar falando, porque a maioria das pessoas que estuda, ela entende, né? Como você está vendo no vídeo agora, você está entendendo o que eu estou falando, ou você está estudando para a prova, com áudios e tudo mais, você até consegue compreender. Mas a minha pergunta, e esse é o fator crucial para a preparação para a prova, é: você consegue montar essa frase? Você consegue montar as frases em inglês num contexto que a prova precisa? Por exemplo, vamos falar uma frase aqui que eu não tenho condições de alijar combustível e vou fazer um pouso acima do peso. Como é que você montaria essa frase? Você consegue montar sozinho? Eu vou montar aqui, você repete comigo. Tá? Quando eu for falando aqui, vai aparecer aqui na tela, você repete comigo. E eu vou explicar o porquê que é importante repetir comigo. Vamos lá. I am unable to dump fuel and I will perform an overweight landing. Ou até mesmo eu posso trocar o e por causa disso. Eu não tenho condições de alijar combustível e por causa disso eu vou fazer um pouso acima do peso. Como ficaria essa frase? I am unable to dump fuel ou to jettison fuel and because of that I will perform an overweight landing. Agora vamos para a parte mais importante desse vídeo. Por que é importante que você repita comigo quando eu estou falando? Ou que você treine falando? Porque para o teu cérebro, as trilhas neurais, por assim dizer, responsáveis pela tua compreensão, não são as mesmas responsáveis pela sua fala. Analogamente, seria o equivalente a te dizer que o fato de você fazer uma boa decolagem não quer dizer que você vai fazer um bom pouso. Você concorda comigo? São habilidades diferentes, são partes diferentes, são um conjunto de habilidades que você precisa que são diferentes. Até pode ser coisa parecida, mas não são a mesma coisa. E por que na prova VCAL o mais importante é você estar falando? Porque você vai ser avaliado em pronúncia, que tem a ver com a fala e não com a escuta, estrutura gramatical, que tem a ver com a fala e não a escuta, vocabulário, que tem a ver com a fala e não a escuta, fluência, que tem a ver com o seu treino de fala, e interação, que tem a ver com você ser apropriado, imediato e informativo. Agora, concordo com você que compreensão tem a ver com o ouvido e quantos pontos-chave você pega do áudio. Então eu vejo muita gente estudando com áudio, ou com respostas, ou com PDF, mas não estando atentos ao fato de que é a fala que faz você passar na prova. Provavelmente você conhece alguém que passou na prova em compreensão, mas reprovou em estrutura. Por que isso acontece? Porque essa pessoa está com uma boa habilidade de escuta. O listening dela tá bom, a comprehension dela tá boa, mas ela não configurou na prática o treino da fala.
Então, quando você repete o que eu boto aqui no vídeo, você repete comigo em voz alta ou você fala depois, isso faz com que você treine as áreas certas responsáveis pela musculatura de fala, por assim dizer. É uma musculatura diferente. É a mesma coisa que eu dizer para você que eu faço treino de perna, faço leg press e vou fortalecer consequentemente a minha perna. Não quer dizer que eu vou fortalecer meus braços. Você concorda comigo? Entendendo isso, você consegue treinar certo. Não faz sentido você achar que vai ficar com o braço musculoso se você malha a sua perna. Não faz sentido você achar que vai falar certo na prova se você tem uma boa compreensão. E eu não estou dizendo que a compreensão não é boa. Claro que é. É uma das habilidades, um dos 6 escritores da prova. Você precisa ter sim uma boa compreensão. Mas é um de 6, sacou? Então comece agora, se você não está acostumado, se você não é nosso aluno ainda, ou não está acostumado a treinar a fala, separa um tempo do teu dia para praticar a fala. Essas frases que eu ponho na tela, repete comigo em voz alta. Grava no celular para ouvir depois e repetir. Isso é o treino de fala. Foi assim que você aprendeu português. Você não aprendeu português só ouvindo. E você não aprendeu português numa apostila ou num livro de português. Você aprendeu português enquanto você ouvia um som, você repetindo. Esse é o caminho natural da prática que vai fazer com que você esteja versado para a prova, que, por sua vez, tem 40 minutos. E durante esses 40 minutos você vai ter que ficar falando. Você vai ter que produzir a fala da prova. Então, uma parte tem a ver com o ouvido, mas você vai ter que produzir entre 10 e 12 minutos de inglês falado por você. Como que as pessoas vão para a prova e querem se preparar para falar durante 10 a 12 minutos aproximadamente, se não treinam a fala? Não faz sentido? Então, meu convite para você é, essas frases que eu botei aqui, repita, treine, grave, ouça. E cada coisa nova que for entrando, você vai treinando, vai falando. Né? Você pode treinar, inclusive, no nosso simulador, que é um simulador bacana, que ele tem todas as questões da prova para você praticar, para você treinar, para você ter, então, o treinamento de fato da prova e não ficar só no listening. Beleza? E se esse vídeo fez sentido para você, dá um like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos na aviação. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e me aguarde para o próximo vídeo. Thank you again for watching and see you around.